Nós vamos falar nesse momento sobre o livro, né, que foi organizado pelo Paulo Roberto Padilha, a Janaína Abreu, Moacir Gadotti e Ângela Bisa Antunes, os 50 olhares sobre os 50 anos da pedagogia do oprimido. E eu vou ler, né, e propor uma reflexão sobre os capítulos 31 e 32. Porque a minha turma, né, é uma turma que é do Tocantins, né, uma predominância indígena, né, que era uma das paixões de Paulo Freire. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos revisitando esse livro. Na realidade, ele é um livro bem atual, e onde várias pessoas de diversas áreas, né, construíram, né, os seus olhares, né, um capítulo, né, com o seu olhar a partir da pedagogia do oprimido. Então, a Luísa de Almeida Oliveira, que é formada em letras português e inglês pela UFRJ, mestre em estudos da linguagem pela PUC e professora das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro, atuando com língua inglesa, ela traz o que como proposta, né, desse olhar? Ela traz no capítulo 31, por uma educação libertadora. Então ela diz o seguinte: Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, propõe uma educação mais humanizadora, na qual o educando deve desenvolver o seu senso crítico sobre a realidade em que vive. A educação para ele é uma forma de libertar o indivíduo oprimido de seu opressor. Contendo um caráter político, esta obra de Paulo Freire busca trazer a conscientização de educadores à medida que tenta dar à educação um caráter emancipatório como instrumento de libertação da consciência e da necessidade de atuação do homem na sua própria existência. O oprimido deve ter não somente consciência de sua condição de opressão, mas também deve estar disposto a transformar a sua realidade, descobrindo-se como sujeito e construtor de sua história e da realidade que envolve o mundo que o cerca. Deve ser contra qualquer regime de dominação que visa a massificação numa luta pela transformação, conquista e efetivação da sua liberdade alcançada pela praxe. A professora Luísa ainda diz que há uma necessidade ontológica do oprimido em relação ao opressor. Somos seres inacabados, diz ela, incompletos, e como tais, temos que sempre estar abertos ao novo, às transformações. E esta abertura se confirma na relação dialógica de inquietação e curiosidade constantes que nos movem a pesquisar. Esta curiosidade ingênua, voltando-se sobre si mesma através da reflexão sobre a prática, acaba se tornando crítica. O homem só será sujeito de sua história no momento em que ele se humaniza, luta por sua liberdade, pela desalienação e por sua afirmação. Somente quando o oprimido descobre o opressor e se compromete na luta por sua libertação é que ele começa a crer em si mesmo. Essa dialogicidade é importante para uma educação libertadora que transforma o homem em sujeito de sua própria aprendizagem. Esta educação problematizadora, emancipatória, sugere um homem que seja um ser consciente, contrário à educação bancária, que sugere um homem vazio. Não somos depósitos de informações na qual o opressor busca constantemente tornar-se dominador do saber, fazendo com que o oprimido seja incapaz de emancipar-se. Em uma sociedade em que tudo é estruturado por uma classe economicamente dominante, a escola tem um papel opressor, fazendo com que os oprimidos sejam depósitos vazios para que possam ser preenchidos por conteúdos separados de sua realidade. E, para concluir, a professora Luísa diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, nem controlar o pensar e o agir do indivíduo, mas criar possibilidades para a sua construção. E existe saber,
na busca impaciente e permanente que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Só existe educação quando se busca a dialogicidade, cujo diálogo se fundamenta em um profundo amor ao mundo, e não tendo este amor, não haverá diálogo, dando oportunidade do educando se expressar livremente. Essa é a leitura do capítulo 31, né, com o olhar da professora Luísa. Então, vamos lá, né, o capítulo 32. No capítulo 32, a professora Marcela Fraga Gonçalves Campos, que é mestranda, né, já deve ter se formado, porque esse livro é de 2019, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito Santo e pedagoga no município de Serra, Espírito Santo, ela diz o seguinte, o nome, né, o título do capítulo dela é Esperançar na Pedagogia do Oprimido. E eu adoro esta palavra e depois vou falar sobre ela com vocês. Mas a professora Marcela Fraga diz o seguinte: em tempos de crise civilizatória, em que nos deparamos com a desesperança de alguns, atitudes desumanizadas respaldadas por falas preconceituosas e inviabilizantes de outros, se faz mais que necessário aprofundar nossas reflexões, tomando como base os pensamentos expressos por Paulo Freire em seu livro Pedagogia do Oprimido. Obra de tamanha relevância não só para a educação brasileira, mas também referência para o mundo. A generosidade de Paulo Freire em ter compartilhado seus saberes, experiências e práticas vem contribuindo para a formação de muitos educadores, potencializando não só suas práticas educativas, mas também seu desenvolvimento profissional e pessoal. Isso é inegável. É a história da qual participaram e participam múltiplos sujeitos num percurso de construção e fortalecimento da educação popular. A professora Marcela ainda diz: dentre os diversos aspectos apresentados e discutidos pelo autor nessa obra, que são essenciais para o desenvolvimento humano, temos o diálogo. Olha, depois a gente entra nesse comentário. Aquele que nos move, nos impulsiona, que oportuniza nos colocarmos em movimento de estar com o outro. Ouvir suas palavras e também de dizer nossas palavras. E assim nos colocar no mundo, num exercício de praxis educativa que se faz numa reflexão, ação sobre o mundo para transformá-lo. Apesar de estarmos vivendo este momento em expectativa acerca do que nos reserva o futuro, em que é inevitável nos sentirmos angustiados e considerando as difíceis e, por vezes, precárias situações de trabalho e desvalorização profissional que acometem grande parte dos educadores brasileiros, a obra de Paulo Freire vem nos fortalecer e nos fazer entender que é necessário e imprescindível termos esperança e buscarmos possibilidades de escapar dessas opressões que nos cerceiam. E isso não é uma visão romântica, tampouco sentimentalista. Pelo contrário, trata-se de um desafio de acreditar na nossa potência enquanto educadores e da importância em realizarmos nosso papel com intencionalidade e posicionamento político e assim contribuir para a aprendizagem dos educandos, a partir de uma educação emancipatória. A professora Marcela ainda diz que, portanto, é acreditando enquanto sujeito que somos, de forma individual e coletiva, seja exercendo o papel de educador ou educando em permanente processo de aprendizagem e nos educando por meio do diálogo, que podemos agir com criticidade em busca da criação de outros modos de transformar o que está posto, problematizando e analisando a realidade em que vivemos, tomando consciência da opressão
e formas de silenciamento aos quais somos submetidos, prática que levemos por onde passarmos, de modo a contribuir com a educação de nosso país. E finalizando, a professora Marcela diz o seguinte: desse modo, que a partir de pensamentos contidos no livro Pedagogia do Oprimido, nos deixemos tomar pelo desejo de não desistir, de permanecer com a nossa aposta e luta por uma educação pública, gratuita e de qualidade, em que seja possível a construção de outro modo de vida mais justo, igualitário, solidário, com respeito às diversas culturas e saberes que nos permitam sonhar e nunca desistir de esperançar. Gente, é muito bonito tudo isso, né? Conforme a professora Marcela falou, parece que é algo romanceado, né? Há vamos dizer assim, há uma poetização, né? No que diz respeito a essa fala. Precisa ver. Por quê? Porque se estamos falando do esperançar, né? Eu lembro de um outro grande educador agora da nossa era também, Mário Sérgio Cortella, que eu ouvi falar isso uma vez e jamais esqueci, né? As pessoas, não generalizando, utilizavam o verbo esperar, né? Então ele sempre falou também, é claro, a partir de Paulo Freire, né, no que diz respeito a trazer a esperança para verbo. Porque quando você espera de esperançar, você não fica sentado esperando que as coisas aconteçam. Você descruza os braços e bota a mão na massa para fazer com que o que você espera verdadeiramente aconteça, né? Não tem como ficar, né, imparcial e totalmente inerte diante das coisas que vão acontecendo. E aí a professora traz uma fala extremamente atual quando ela fala aqui, né? Parece que ela já estava prevendo esse momento, né? A gente está vivendo momentos do que o futuro nos reservava, que não sabíamos, e estamos agora nos sentindo angustiados. Estamos vivendo momentos difíceis, né? E para isso, essa dialogicidade, as nossas aulas, o se preocupar um com o outro, potencializando nossas práticas, porque nós estamos participando de lives, né? A gente tem toda essa oportunidade de participar de lives, das nossas aulas, de fazer cursos à distância, né? De ter essa conexão que eu não canso de dizer para vocês, em eu estar no Rio de Janeiro e vocês no Tocantins, né? Através da tecnologia, nós nos aproximarmos dessa forma, né? E isso é muito bacana. E isso é algo de exercitar, né? Essas experiências, o quanto que eu aprendo com vocês quando eu digo isso, né? E isso é fato, né? Eu aprendo todo o tempo com vocês. E quando ela traz também essa fala dos múltiplos sujeitos, né? Por que ela traz essa fala? Porque é uma fala muito parecida quando nós falamos que nós desempenhamos diversos papéis, né? Nós somos atores, né, sociais. Não é ator no sentido de representar, mas da representatividade, né, do símbolo, né, que nós representamos. Eu, a professora de vocês, eu sou filha, né, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou professora de vocês, eu sou irmã, né, eu sou sobrinha, eu sou amiga. Olha só quantos papéis, né, quanto há de sujeito em mim, né, para essa construção da professora Luciana, né? E todos os espaços em que eu atuo. Então, eu tenho que ter esse cuidado, né? E é um alerta que ela faz que é muito bacana, para sempre oportunizar que o nosso aluno ele se expresse livremente, né? Então, basta olharmos para o nosso curso, né? O nosso curso ele tem uma dialogicidade muito interessante, a parte curricular dele, né, é muito bacana para que levem vocês ao final do curso de pedagogia ter
a capacidade de estar, né, à frente de uma sala de aula, de serem maestros de uma turma, né, mas que eu fiz essa proposta para vocês e vocês toparam junto comigo fazer a leitura desse livro. E isso é um grande prazer, isso é algo que é extremamente rico no nosso cotidiano e no nosso dia a dia.